Bora falar de futebol, bora falar desse choque rei que vem por aí pela Copa Libertadores da América, choque rei decisivo, o que cada equipe apresenta para esse jogo, o que cada equipe tem que ficar de olho nesse confronto em relação ao adversário. Bora falar disso agora. Bora falar de futebol, inscreva-se no canal do Fragoso, não se esqueça, ative o sininho que está aqui embaixo para receber as notificações e também, claro, já deixa o seu like que é fundamental para o canal e para o vídeo. Aliás, depois de assistir ao vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito contente. Quem quiser ser membro, claro, eu também vou ficar muito feliz, tá bom? Então bora falar de futebol, bora pro assunto do vídeo, bora falar desse cenário do choque rei, el choque rei da Copa Libertadores de América. Um jogaço, é bem verdade, por tudo que envolve esse confronto, especificamente dentro da Copa Libertadores da América, e mais do que isso, por como as equipes estão neste momento e o que cada uma apresentou até chegar neste choque rei decisivo. Para começar, a gente está falando de um Palmeiras que está na parte de cima da tabela do Brasileiro contra um São Paulo que está na parte de baixo. No entanto, o momento no futebol é um recorte muito pequeno, né? E aí a parte da confiança, ela acaba pesando nesse sentido. Alguns times precisam reverter momentos ruins, outros precisam manter o embalo para reverter um resultado. É muito o caso desse choque rei se a gente for observar. Um Palmeiras que não vence há 4 partidas, 2 delas exatamente contra o São Paulo. E o detalhe mais importante, antes dessas 4 partidas sem vencer, o Palmeiras tinha 9 vitórias acumuladas. Então tinha um resultado muito positivo em termos de sequência, mas o momento atual já é um momento de desconfiança, já é um momento de pé atrás, e o último confronto deixou uma grande dúvida em relação ao Palmeiras, muito por conta da expulsão precoce do Patrick de Paula. Era um Palmeiras que estava com uma formação diferente, no entanto, tinha algumas peças que poderiam modificar o jogo ao longo da partida. Aliás, a própria formação poderia aparecer ao longo da partida contra o São Paulo, mas com a expulsão precoce e injusta do Patrick de Paula, naturalmente o jogo se modificou completamente, um cenário muito diferente, e o Palmeiras tira uma lição distinta daquele jogo. Não é uma lição tática, não é uma lição em relação ao adversário, mas é uma lição em relação ao psicológico. O Palmeiras vai precisar ter um psicológico muito forte e diminuir a margem de erro. O Patrick de Paula não cometeu especificamente um erro ao ser expulso, mas naturalmente o nervosismo que gerou a expulsão do Patrick, o Palmeiras teve de lidar durante mais de 1 hora de partida. E aí, obviamente, é algo que o Palmeiras tem que tirar de aprendizado. Não venceu o jogo, nem chegou próximo de empatar, as circunstâncias eram muito diferentes, muito complicadas, até porque o Atlético Mineiro tem um timaço muito bem treinado pelo Cuca, então naturalmente seria muito complicado o Palmeiras incomodar o Atlético com um jogador a menos e até mesmo uma escalação alternativa, olhando para o segundo tempo, uma escalação muito cautelosa. O próprio Abel Ferreira assumiu isso na entrevista coletiva. Então, o Palmeiras, na verdade, desse jogo, ele tira o seguinte, ele tira dos 36 minutos iniciais um aviso, um alerta de que a equipe está precisando criar mais, porque enquanto teve aquele jogo 11 jogadores contra 11 jogadores, tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro criaram muito pouco. E aí vem o bom sinal em relação ao Palmeiras. O Palmeiras pegou o Atlético, um time muito forte, que estava totalmente focado no jogo com o que tinha de melhor, pensando evidentemente ali, apesar de ter o Boca pela frente, naturalmente o Atlético sabia que tinha uma grande oportunidade de aumentar a sua vantagem e colocou praticamente seu time titular completo. E aí o Atlético Mineiro, ele colocou a sua força total e foi para cima do Palmeiras. E ainda assim o Palmeiras conseguiu, por mais que o Atlético tivesse um volume de jogo grande, travar as finalizações do Atlético, impedir que o Atlético finalizasse. Antes da expulsão, o Atlético tinha 2 chutes, os 2 para fora e ponto final em 36 minutos de jogo. O Palmeiras, no entanto, tinha só um na direção do gol, mas tinha só um. Não tinha criado praticamente nada dentro da sua estratégia, dentro do seu plano de jogo até os 36 minutos. Então, naturalmente, evidentemente, o Palmeiras precisa pensar um pouco nessa questão da criação. Em termos defensivos, o time até estava correspondendo bem, mas com 1 a menos sofreu 2 gols. E aí emendou a 3ª partida consecutiva sofrendo gols, e isso, o mental também pesa. Apesar das circunstâncias de ter um jogador a menos, naturalmente, um 3º jogo que a equipe tem de buscar a bola no fundo das redes. Antes, 5 partidas sem levar gols. Olha só como o momento muda no futebol, né? Mas tudo isso faz parte do que o Palmeiras tem que prestar atenção. O mental muito forte
para não se perder justamente no momento de adversidade da partida e principalmente atenção na criação, que está sendo uma dificuldade. A parte defensiva até que estava bem controlada, até que estava bem executada, mas sofreu 2 gols depois de ter um jogador expulso, e isso evidentemente pode acontecer contra o São Paulo. Um jogador pode ser expulso e o Palmeiras tem de controlar para não levar gol. Se não levar gol, o Palmeiras sai classificado. O São Paulo já vem de um momento de reversão, de uma fase de adversidade. Por quê? Porque é um time que, é verdade, nos 2 confrontos contra o Palmeiras só empatou, mas em um deles o time se sentiu muito bem, o time se sentiu vitorioso moralmente, digamos assim, porque fez 2 gols, um anulado no primeiro tempo, do Rigoni, o outro anulado no segundo tempo, no gol contra do Gustavo Gomes. Teve um pênalti que, para mim, não tem discussão, mas, é claro, também causou um certo furor de que o São Paulo estava na cara do gol. Então, o São Paulo se sentiu bem jogando contra o Palmeiras naquela ocasião. Na segunda ocasião, nem tanto. Empatou por 1-1. Mas os 2 jogos que teve pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio, o São Paulo se sentiu bem. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vence por 2-1 jogando fora de casa, num estádio em que pouco venceu na história, com o Pablo recuperando moral, um jogador que não está legal durante a temporada, apesar de ser artilheiro da equipe, tem uma eficácia muito baixa nas finalizações. E contra o Grêmio, um adversário direto na luta contra o rebaixamento, pelo menos momentânea, a equipe do São Paulo também venceu, com um gol no último minuto, o que joga a moral do time naturalmente lá em cima, com o Rigoni entrando muito bem em campo e sem o Benítez, que estava suspenso e que deve ser utilizado para essa partida para ser uma arma criativa. Então, é um São Paulo que também vai ter de lidar com um momento positivo, um momento de confiança, mas um momento de pressão, porque chega ao Allianz Parque sem a classificação em mãos. A classificação no 0-0 é do Palmeiras. O Palmeiras é quem tem a vantagem por conta do gol fora de casa, por conta do 1-1. Então, nesse momento, a pressão psicológica do Palmeiras vai ser grande por conta das circunstâncias dos últimos resultados, com certeza. Mas a pressão do São Paulo também vai ser grande e vai ter que ter um mental muito forte, porque se sofrer um gol, precisa fazer 2 para se classificar, não basta só 1. Vai precisar reverter, jogando fora de casa, num gramado sintético, que, querendo ou não, existe uma diferença para o gramado natural. Então o São Paulo também vai ter de lidar com o psicológico, já que o São Paulo percorre a Libertadores da América como um dos 2 títulos possíveis na temporada atualmente em disputa. O Campeonato Brasileiro já não é mais um campeonato possível para o São Paulo levantar a taça. A Copa do Brasil sim e a Libertadores sim. Então, claro que é um peso muito grande para que o São Paulo não tenha só a Copa do Brasil para buscar um título de relevância maior que o Campeonato Paulista, maior que um campeonato regional na sua temporada. Então tem esses 2 lados da questão psicológica. E também tem a questão tática. Também tem o que cada time tem que olhar e o que cada time vai entregar. Olhando para o São Paulo, é um time que tem uma variação. 4-4-2 em alguns momentos, não coloca 3 homens na zaga, 3 homens podem sair jogando, é bem verdade, mas também pode sair jogando com 2 laterais recuados e 2 zagueiros fazendo circulação de bola, assim como tem o 3-5-2 também, que o Crespo mais utilizou na temporada, com um 3-5-2 em que ele utiliza bastante os alas, não utiliza tanto o jogo por dentro, para buscar abrir o campo, e aí tem Daniel Alves em campo para buscar as finalizações e buscar os cruzamentos, jogador que foi muito importante nos cruzamentos no primeiro jogo, tem Gabriel Sara em campo, jogador importante para chegar também com mobilidade no meio campo, tanto no meio para finalizar, quanto abrindo pela esquerda para realizar cruzamentos. Então, é jogador importante, na verdade são jogadores importantes, o Daniel e o Sara, por exemplo, para um time que vai procurar jogo pelas alas, e o Palmeiras vai ficar esperto nisso com certeza. O Rigoni é um grande destaque do São Paulo nessa temporada, porque tanto arma quanto finaliza, tem uma participação direta em gols a praticamente todo o tempo, em todo jogo, além do Benítez, que é um jogador que precisa ser utilizado com alguma cautela maior por conta do histórico de lesões, mas também é um jogador muito criativo e que fez a diferença contra o Racing, muito por conta do passe em profundidade, no passe futuro, passe em velocidade, que o São Paulo usa nas costas dos adversários quando eles estão no seu campo, e o Benítez sabe fazer isso muito bem para botar, por exemplo, o Rigoni em velocidade, ou o companheiro dele, pode ser o Pablo, pode ser o Luciano, na verdade deve ser o Pablo mesmo, por conta das lesões do tricolor. E o Rigoni, muito pela questão da criatividade no meio campo, quando o São Paulo está trabalhando a bola diante de um time fechado, ele é um cara que tem um passe muito interessante e também tem a finalização de fora da área. Para mim, essas são as questões do tricolor que o Palmeiras tem que ficar de olho. Já o Palmeiras, em relação ao que o tricolor tem que ficar de olho, aí a gente está falando de um time que também varia. Um Palmeiras que varia do 4-2-3-1 para o 3-5-2,
Tem variação, sim. Quem acha que não tem, não está acompanhando os jogos do Palmeiras. O time varia. Claro, não varia com tanta frequência, mas isso acontece. O que não varia é a saída com 3 homens. Aí o Palmeiras não abre mão. Pode ser 2 zagueiros e um volante recuando, 2 zagueiros e um lateral recuando. A saída de 3 sempre acontece, mas ela não tem funcionado tão bem. E esse é um ponto que o Palmeiras tem de prestar mais atenção, porque está refletindo na construção de jogo da equipe alviverde. Contra o Atlético Mineiro, enquanto teve 11 contra 11, por exemplo, pressão na saída de bola, ela chegava mastigada, chegava mordida para os meio-campistas que não conseguiam criar uma jogada, não conseguiam gerar lances de perigo para os atacantes, e a partir daí o Palmeiras não criava tanto. Então o Palmeiras precisa trabalhar muito bem essa saída de bola para ampliar o seu domínio e ampliar as chances de construir boas jogadas, mas é um time que tem sim jogadores perigosos e tem, por exemplo, é bom destacar isso, os passes nas costas dos próprios zagueiros. É algo que o Palmeiras faz com muita qualidade. Com o Felipe Melo, por exemplo, que pode ser titular. Se o Abel utilizar o Luan, ele também dá passes, não só em profundidade pelo alto, mas também passes verticais com bola no chão, porque ele conduz a bola e consegue armar o jogo do meio campo. Jogador importante. Tem o Patrick de Paula, que já provou ser fundamental como aquele homem que sabe marcar quando necessário, mas principalmente é um jogador que com a bola no pé dá dinâmica para o jogo, ocupa bem espaço, finaliza de fora da área e também sabe bater faltas. Assim como o Gustavo Scarpa, que quando joga centralizado, quando joga no meio, é um jogador que tem qualidade para bater de fora da área e para achar um passe em profundidade também, até porque é a grande jogada que o Palmeiras explora. E, evidentemente, tem as inversões de lance. O Palmeiras busca muito, quando joga um 3-5-2, acionar os alas. E aí tem o Wesley como uma arma muito importante. O Wesley que entrou muito bem no segundo tempo contra o São Paulo, justamente porque tem o mano a mano, tem o drible. E o São Paulo tem que ficar de olho justamente ali, porque o Wesley contra Daniel Alves e Miranda se saiu muito bem em 2 oportunidades e quase colocou a bola na rede. Então é um jogador e é uma opção de inversão de jogo, e quando o Palmeiras quer ampliar o campo, quer abrir mais o campo, quer colocar uma linha de jogadores maior no campo, fazer com que a defesa do São Paulo fique espaçada, naturalmente vai colocar o Wesley pela esquerda, deve abrir, por exemplo, o Dudu, que é um jogador que está se recuperando cada vez mais, foi o grande nome do Palmeiras no primeiro jogo, e pode aparecer também pelo meio, ou com o Scarpa aberto, ou com o Veiga aberto. Então qualidade o time do Palmeiras tem, mas precisa muito que a bola chegue redonda, e por isso a preocupação principalmente com a saída de bola. Em relação ao ponto crucial do que tem acontecido no Palmeiras, que é a criação, é um alerta importante. Veja só, o time do São Paulo tem encontrado o caminho do gol mais vezes do que o time do Palmeiras. O time do São Paulo nos últimos jogos, vamos pegar os últimos 3 jogos, contra o Atlético Paranaense, 9 finalizações a gol, 4 na direção do gol, obrigando o goleiro a trabalhar. Contra o Palmeiras, 12 finalizações a gol, 7 na direção do gol, obrigando o goleiro a trabalhar. Contra o Grêmio, com um time alternativo, 12 finalizações no gol, 6 na direção do gol, obrigando o goleiro a trabalhar. 12 finalizações ao todo, não no gol. Veja o Palmeiras, veja a diferença. Palmeiras nos últimos 3 jogos, contra o Fortaleza, 12 finalizações ao todo, só 2 na direção do gol, só 2 obrigando o goleiro a trabalhar. Contra o São Paulo, 12 finalizações a gol, só 2 na direção do gol, 2 obrigando o goleiro a trabalhar. Contra o Atlético Mineiro, no 11 contra 11, uma finalização no gol. Uma finalização ao todo, na verdade, só uma no gol, obrigando o goleiro a trabalhar só uma vez. Então veja só como esses números, eles mostram que o Palmeiras está precisando ser muito eficaz para colocar uma bola na rede, porque tem 1 ou 2 chances no jogo inteiro. Então o São Paulo já tem 4, 7, 6... Veja só como o Palmeiras precisa acertar o pé. E acertar o pé também tem a ver com a construção da jogada. Então tem a técnica do atacante e tem também a construção do lance, que precisa sair limpa, com dinâmica, não deixando o adversário antecipar o lance. Algo que o São Paulo conseguiu fazer nos últimos jogos contra os seus adversários, por exemplo, e o Palmeiras tem total capacidade de fazer. Então, na minha concepção, um jogo muito equilibrado, mostrando aí os 2 pontos dos adversários que vão tentar trabalhar, porque eu não imagino que nenhuma das 2 equipes vá buscar o gol. Não imagino um São Paulo recuado, esperando um golpe de sorte, não imagino um Palmeiras só esperando os espaços, imagino um Palmeiras muito esperto para acertar a jogada que vai conseguir criar. Então, inegavelmente, vai ser um jogo muito interessante, cada um com a sua característica, cada um ao seu jeito, com chute de fora da área, com observação com os alas, com pressão no campo
pressão alta no campo de ataque, com uma linha mais recuada, mais buscando os espaços, enfim, tem tudo para ser um grande jogo de futebol. E aí, claro, você pode deixar aqui embaixo o seu palpite, pode deixar a sua análise, o seu comentário, deixa o que você quiser, mas é importante que você comente. E claro, deixa o seu like também, que é fundamental para o vídeo, inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho, estamos quase nos 30 mil e, claro, seja membro também. Bora falar de futebol.